Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer essa base oval para fundo de bolsa, mas serve para fazer tapete também. Eu fiz aqui com 38 centímetros de comprimento, mas para mudar é bem fácil, é só alterar o comprimento do cordão inicial e eu ensino isso no vídeo também. Para fazer essa base eu estou utilizando o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo, essa aqui é a cor 3402, que é esse vermelho círculo, mas você pode utilizar outro tipo de fio ou fazer com fio de malha que dá certo também. Eu utilizei aqui a agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, mas dependendo aí do fio você pode alterar a agulha sem nenhum problema. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa dos materiais e vou deixar a marcação de início de cada uma das voltas aqui para facilitar o seu trabalho. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal, se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou fazer o cordão inicial com mais ou menos 30 centímetros, mas é muito importante fazer a primeira corrente sem fazer nó, assim a gente aproveita ela para deixar a parte oval bem fechada. Veja que eu deixei aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento, posicionei ele no dedo para trabalhar. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou fazer uma volta completa na agulha para formar uma laçada. Vou segurar essa laçada, vou buscar o fio novamente e passar dentro da laçada para formar a primeira corrente. Veja que não tem nó e sim a primeira corrente. Agora eu vou fazer corrente até atingir 30 centímetros de comprimento. Fiz o cordão inicial com 49 correntes, assim ele atingiu o comprimento que eu preciso. É importante que ele fique de 7 a 8 centímetros menor do que a largura da bolsa, tá? Então, olha só, 49 correntes deu 30 centímetros, mas depende muito aí dos seus pontos. Dependendo dos pontos, se for muito apertado, você vai precisar fazer mais correntes, e se for muito alongado, menos correntes. Então, é muito importante medir o comprimento do fio inicial, desse cordão inicial, para saber aí a largura da bolsa. Só lembrando que eu fiz com 30 centímetros e a bolsa vai ficar com mais ou menos 37, 38 centímetros, dependendo aí dos seus pontos também. Sempre de 7 a 8 centímetros menor do que a largura final. Aqui eu vou voltar na segunda corrente, pulando a primeira, volto na segunda, pegando somente um fio, vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Após o ponto baixo, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto nas próximas correntes até a penúltima, ou seja, quando sobrar a última corrente, eu mostro para você como fazer a parte oval, mas até lá veja que eu estou fazendo ponto alto, pegando somente um fiozinho de cada uma das correntes. Vou fazer até o penúltimo ponto. Já estou chegando na última corrente, e a última corrente eu vou utilizá-la como se ela fosse um anel mágico, por isso eu não fiz um nó. Então quando eu começar a fazer os pontos aqui, ela vai até abrir desse jeito, mas aí não tem problema, a gente puxa a ponta de fio e trava novamente todos os pontos. Então olha, na última corrente eu vou fazer um total de 7 pontos altos para fazer a parte oval. Veja só, todos os pontos no mesmo lugar. Faço o primeiro ponto alto. A partir do segundo ponto eu ajusto o ponto antes de completar ele para não ficar todos amontoados, né? Para ficar lado a lado. 2, 3, 4, 5. Veja que está abrindo aqui, olha, o lugar do ponto alto. 6, só puxar aqui para ajustar um pouco mais, e 7 pontos altos no mesmo lugar. Puxando a pontinha de fio, ele trava como se fosse um anel mágico, olha, ficam todos os pontos juntinhos no mesmo lugar. Para não perder essa contagem de pontos, eu vou colocar um marcador, olha, voltando aqui então 7 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 pontos que foram feitos no mesmo lugar, estão separados. Vou colocar um marcador antes desses 7 pontos aqui, olha, para marcar bem aqui a parte oval para a gente não errar na hora de fazer os aumentos de pontos. Então, após o marcador, tenho 7 pontos e agora eu vou continuar fazendo ponto alto no cordão inicial. Na mesma direção aqui do último ponto antes da parte oval, vou fazer ponto alto. Aproveito para esconder essa ponta de fio, só prender ela junto. Aqui, olha, só fazer ponto alto. Vou no próximo ponto, também na direção do mesmo ponto que eu tenho do outro lado da parte oval aqui. Fazendo ponto alto, vou aproveitar para marcar esse ponto aqui também.
Vou separar os 7 pontos aqui na parte oval. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse próximo ponto, vou colocar o marcador. Veja que eu separei aqui os 7 pontos da parte oval, porque são neles que faremos os aumentos de pontos na próxima volta. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de todos os pontos, escondendo essa ponta de fio aqui o máximo que eu conseguir, para não precisar nem fazer arremate, só fazendo ponto alto e já escondendo essa ponta de fio nesse miolinho central. E quando chegar na direção do último ponto, que é aquele ponto que nós fizemos aqui, olha, um ponto baixo e uma corrente, né, para dar a altura do primeiro ponto alto, quando chegar na direção desse ponto, eu vou fazer novamente a parte oval. Então eu vou aproveitar para separar esse primeiro ponto alto aqui que foi feito após um ponto baixo e uma corrente. Assim, veja que eu separei aqui os pontos altos que eu fiz completos, né? Separei desse ponto baixo e uma corrente. Então eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de todos os pontos até chegar no ponto que tem o marcador. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto na direção de todos os pontos, e nesse próximo ponto, olha, fica na direção do ponto alto que tem o marcador. Então vou fazer esse ponto alto, vou adicionar um marcador aqui também para ficar na mesma direção. Então significa que no ponto logo à frente eu vou começar a fazer a parte oval novamente. Aqui, olha, no ponto logo à frente eu fiz, virar assim para ficar mais fácil entender. Nesse ponto que eu tenho logo à frente eu fiz um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto. Só que nesse mesmo lugar eu vou fazer 7 pontos altos, e os últimos pontos já vão esconder esse início aqui para que ele fique igual a todos os outros. Outra solução é você fazer 6 pontos e finalizar com ponto baixíssimo nessa corrente, pode ser também. Então eu vou fazer os 7 pontos para esconder esse início aqui para ele ficar igual aos outros, tá? Veja que após o marcador, agora no próximo ponto vou fazer um ponto alto. Após o primeiro ponto, os próximos eu faço sempre ajustando para ficar lado a lado. Esse aqui é o segundo. Ajustando novamente. 3. 4. 5. Olha, já começa a esconder aquele início. 6. Vou fazer o sétimo ponto, ele já esconde totalmente aquele início. Tenho aqui 7 pontos altos, olha, feitos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou finalizar com ponto baixíssimo no mesmo ponto que tem o marcador. Então, vou só remover esse marcador e vou fazer ponto baixíssimo. E para não perder, eu vou só para contar aqui para você, eu vou colocar o marcador novamente, só para conferir os pontos. Veja que na parte oval, então, eu tenho 7 pontos. Aqui no comprimento, contando do ponto que nós temos o marcador até o próximo marcador, nós temos 46 pontos. Na outra ponta aqui, na parte oval, novamente 7 pontos altos. E no comprimento, novamente 46 pontos. Isso porque eu comecei fazendo 49 correntes, tá? Se você fez com um tamanho diferente, o importante aqui, na parte oval tem que ter 7 pontos, no comprimento dos dois lados tem que ter a mesma quantidade de pontos, e na outra ponta aqui, na parte oval, novamente 7 pontos. Veja que eu escondi aqui a ponta de fio inicial, né? Só fazendo os pontos altos, já escondendo essa ponta, que não precisa nem fazer arremate, ele está escondido daqui, da pontinha até aqui na metade, então vou só cortar a sobra e esse lado aqui vai ficar na parte de dentro da bolsa. Para começar a segunda volta, veja que eu finalizei fazendo ponto baixíssimo no mesmo ponto que tem o marcador. Eu vou remover ele aqui só para facilitar o entendimento aí do próximo ponto. Então, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo. Eu vou no próximo ponto e vou fazer ponto baixo. No próximo ponto, assim, olha, tenho 2 laçadas, faço ponto baixo. Mas eu vou recolocar o marcador aqui nesse mesmo ponto para não ficar junto com a parte oval, para não misturar, tá? Então aqui no ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou recolocar o marcador para separar os 7 pontos que eu tenho na parte oval. Assim. Após o ponto baixo, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou continuar fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. Agora, ó, pegando os 2 fios, fazendo ponto alto,
Vou fazer ponto alto até chegar no próximo marcador. Só para relembrar aqui, para não esquecer de jeito nenhum, veja só. Após esse marcador, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho um marcador novamente e eu comecei a volta no próximo ponto, no ponto logo à frente do marcador. Vou seguir fazendo ponto alto até chegar na próxima parte oval, onde tem um marcador também. Já estou chegando na parte oval e o que separa aqui, olha, é o ponto que tem o marcador. Então, vou remover esse marcador, vou fazer ponto alto no mesmo lugar, um ponto alto aqui no mesmo lugar e vou subir esse marcador então para a carreira de cima. Após o marcador, nós temos 7 pontos altos na parte oval. Então, nos pontos altos da parte oval, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Ou seja, vou fazer aumento de pontos. Um ponto alto, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. No próximo ponto alto também, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. No terceiro ponto vou fazer também 2 pontos altos, ou seja, em cada um dos 7 pontos altos eu estou fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. Já estou no último ponto, olha, antes do marcador, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu completei aqui a parte oval, fazendo 2 pontos em cada um dos 7 pontos, então temos 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No próximo ponto nós temos o marcador, então significa que eu vou fazer somente um ponto alto em cima dele e vou seguir fazendo no comprimento aqui do trabalho. Olha, vou fazer um ponto alto no lugar do marcador, vou subir o marcador para essa volta também no mesmo ponto, olha, na mesma direção. E assim ficam separados aqui os 14 pontos na parte oval. Deixa eu mostrar aqui novamente, olha. Separei os 14 pontos que formam a parte oval. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de cada um dos pontos até chegar no próximo marcador. E depois eu vou fazer 2 pontos em cada um dos 7 pontos que eu tenho nessa ponta aqui do mesmo jeito. Já estou chegando na parte oval novamente, olha, e veja que aqui eu vou repetir do mesmo jeito. Chegando no marcador, vou remover esse marcador, fazer somente um ponto alto na direção desse mesmo ponto. E vou subir esse marcador para separar aqui da parte oval. Nos pontos que nós temos logo à frente, nesses 7 pontos, vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. Olha, fiz o primeiro ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. No próximo também, ou seja, nos 7 pontos, do mesmo jeito que eu fiz na outra ponta, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Chegando aqui no último ponto alto da parte oval, eu estou fazendo 2 pontos em cada um dos pontos. Olha, tenho novamente 14 pontos altos aqui nessa ponta do trabalho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O próximo ponto é aquele que tem o marcador. Vou só remover esse marcador. Vou fazer somente um ponto alto na direção dele. Vou subir o marcador para esse mesmo ponto, para separar aqui dos outros 14 que nós temos na parte oval. E logo à frente tem o ponto que eu comecei, fazendo um ponto baixo e uma corrente. Eu vou na corrente que tem logo após o ponto baixo e faço o ponto baixíssimo, e assim eu completo a volta, olha. Agora eu tenho a mesma quantidade de pontos altos aqui, contando de um marcador até o outro, tenho novamente 46 pontos altos. Na parte oval, desta vez, nós temos 14 pontos altos. Do outro lado, do mesmo jeito, 46 no comprimento, outros 14 aqui na parte oval, no total 120 pontos altos, então, finalizando a segunda volta. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho essa laçada e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto e vou fazer meio ponto alto aqui no próximo ponto. Olha só, 3 correntes, lacei o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo, vou introduzir a agulha, busco o fio, fico com 3 laçadas na agulha, busco o fio novamente, finalizo tudo junto. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes, 1
duas. Essas duas correntes a gente vai aproveitar na próxima volta, então é bom ficar sempre ligado que nós temos essas duas correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou utilizar esse meio ponto alto como alça para fazer um ponto puff. Veja só, lacei o fio na agulha, pegando agora dentro desse espaço, vou buscar o fio e alongar, formando aqui 3 laçadas. Vou laçar novamente na agulha, vou buscar no mesmo espaço e vou alongar. 5 laçadas. Vou laçar novamente, vou buscar o fio e temos agora 7 laçadas aqui na agulha. Vou laçar mais uma vez, vou pular um ponto, vou no próximo e vou introduzir a agulha. Agora eu vou tirar todas essas laçadas de uma só vez. Vou buscar o fio e passo em todas as laçadas de uma só vez. Ficou assim. Agora eu vou fazer as duas correntes novamente, olha. Uma, duas. Uma das correntes já finaliza esse ponto puff e a outra já forma aqui o espaço para a gente fazer o próximo ponto. Vou repetir esse ponto puff, vou laçar o fio na agulha, vou pegar aqui esse ponto como alça e vou fazer as 3 buscas aqui de fio, olha. Uma, vou laçar o fio novamente. 2, laço o fio mais uma vez. 3, laço o fio mais uma vez, pulo um ponto, vou no próximo e busco. Assim. Ou seja, a quarta laçada eu pego pulando um ponto alto e não aqui no mesmo lugar. Agora busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez. Faço 2 correntes, 1, 2, vou laçar o fio na agulha e vou repetir, olha, buscando aqui nesse meio ponto alto como alça. 1, 2, 3. A quarta vez eu pulo um ponto e pego no próximo ponto. E passo em todos de uma só vez. E vou seguir repetindo assim até chegar na parte oval. Veja que eu faço 2 correntes, como eu disse, essas 2 correntes nós vamos utilizar na próxima volta. Vou laçar o fio na agulha, buscar 3 vezes aqui nesse ponto que formou aqui, né, um meio ponto alto, 3 vezes, laço o fio na agulha, pulo um ponto e a quarta vez eu busco no próximo ponto para formar um meio ponto alto. E aí passo tudo de uma vez. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui na parte oval para eu mostrar como fica na parte oval, que é um pouquinho diferente, mas é super fácil. Já estou chegando na parte oval, fazendo os pontos do mesmo jeito, olha, pulando um ponto para concluir aqui o ponto puff. Vou fazer 2 correntes. Esse último ponto ainda volta aqui, olha, no mesmo lugar. E veja que para concluir esse último ponto, vou laçar o fio na agulha. E pulando um ponto, o próximo ponto é exatamente o ponto que tem o marcador. Introduzir a agulha, vou remover esse marcador e não preciso mais utilizar na próxima volta, então não vou nem subir ele. Vou buscar aqui essa próxima laçada e finalizar todos os pontos juntos. Só lembrando que esse ponto aqui, olha, é o ponto que estava o marcador. Logo à frente, todos os pontos foram feitos 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, após esse ponto puff, vou fazer 2 correntes. Vou fazer a busca de fio normalmente aqui nesse meio ponto alto, 3 vezes, olha, 2, 3. Mas como os pontos logo à frente foram feitos 2 pontos no mesmo lugar, eu não vou pular nenhum ponto, olha. Esse é o ponto que foi utilizado, no próximo ponto já vou fazer a busca de fio para completar esse ponto puff também. Faço as 2 correntes, ou seja, aqui na parte oval eu não estou pulando nenhum ponto. Vou buscar o fio 3 vezes para fazer o ponto puff, 1, 2, 3, não pulo nenhum ponto, olha, eu vou no próximo ponto, é só tomar o cuidado porque fica um pouco escondido aqui o último ponto que foi utilizado, vou no próximo ponto, busco o fio e finalizo o ponto puff. Eles vão ficar mais juntos porque nós não estamos pulando nenhum ponto, mas são feitos do mesmo jeito, 2 correntes, lacei o fio na agulha, busco no último ponto 3 vezes, 1, 2, 3, tomo cuidado aqui para não pular nenhum ponto, vou no próximo ponto, busco o fio para finalizar todos juntos. E vou fazer assim até que fique sobrando somente o ponto que tem o marcador. Ou seja, eu vou fazer os pontos sem pular nenhum ponto de base. Quando chegar no próximo marcador, mudo novamente a forma de fazer. 3 vezes, olha. Sem pular nenhum ponto, esse aqui é o próximo ponto que está sozinho, sem utilizar. Busco o fio e finalizo também. 2 correntes e vou seguir assim até que fique sobrando somente do marcador.
Já estou chegando no final da parte oval, fazendo os pontos puff sem pular nenhum ponto de base. Veja aqui, olha, vou fazer o último ponto sem pular nenhum ponto, vou prender com ponto baixo, vai ficar sobrando somente o ponto do marcador. Vou buscar aqui 3 vezes, sem pular nenhum ponto, esse foi o último utilizado, vou no próximo, busco o fio, finalizo tudo junto, faço 2 correntes. O próximo ponto é o que está o marcador, então vou remover esse marcador e vou pular esse ponto para fazer o próximo, olha só. Removi, vou laçar o fio na agulha, vou buscar 3 vezes aqui no meio ponto alto para formar o próximo ponto. Lacei o fio na agulha e vou pular o ponto que tinha o marcador. Vou no próximo e aí sim volto a fazer pulando um ponto de base. Veja que ficou na parte oval assim, olha. Quando chegou aqui na direção dos 2 pontos feitos no mesmo lugar, eu comecei a fazer os pontos sem pular nenhum ponto de base. E quando chegou aqui no ponto do marcador, eu pulei exatamente ele já para começar no comprimento novamente. E agora todos os pontos aqui no comprimento são feitos pulando um ponto de base. Veja que eu fiz 2 correntes, vou buscar 3 vezes aqui para fazer o próximo ponto. Vou laçar o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo e finalizo todos juntos. E vou seguir fazendo assim até chegar aqui na parte oval novamente. Aí eu relembro para você como fazer na parte oval e no final eu confiro para você como ficaram aqui todos os pontos, né, a quantidade de ponto puff ao longo de toda a volta. Já estou chegando na parte oval novamente, olha, pulando um ponto. Aqui é exatamente igual que fizemos na outra ponta. Veja só, 2 correntes, vou começar aqui o ponto puff nesse meio ponto alto, buscando 3 vezes, vou laçar o fio na agulha, pulando um ponto eu vou fazer exatamente no ponto que tem o marcador. Vou remover o marcador e vou concluir esse ponto aqui então, exatamente no ponto que estava o marcador. Vou fazer 2 correntes e agora eu vou começar a fazer os pontos sem pular nenhum ponto de base até que fique sobrando somente o ponto que tem o marcador. Ou seja, é repetição, é bem fácil, olha, fiz no ponto que tinha o marcador, então os próximos pontos. Busco 3 vezes, laço o fio na agulha, esse aqui é o ponto que estava o marcador, já foi utilizado, então vou no próximo, busco o fio e finalizo o ponto puff. 2 correntes, lacei o fio na agulha, busco 3 vezes. Esse é o ponto que foi utilizado, então vou no próximo, introduzo a agulha e finalizo todos eles juntos. E vou seguir fazendo até que fique sobrando somente o ponto do marcador, e aí eu mostro para você como finalizar aqui esse último ponto também para que ele fique exatamente igual a todos os outros. Já estou chegando no final da parte oval novamente. Nesses pontos aqui eu não estou pulando nenhum para fazer o ponto puff. Olha só, sem pular nenhum ponto, vou no próximo. Esse é o penúltimo ponto aqui da parte oval, vou fazer 2 correntes. Vou começar o próximo ponto puff, 1, 2, 3, e vou finalizar ele, olha, no último ponto antes do marcador. E finalizando esse ponto, então, sobrou somente o ponto do marcador. Vou remover e agora eu vou mostrar para você como fazer o fechamento dessa volta aqui, para que todos os pontos puff fiquem exatamente iguais. Então, vou fazer 2 correntes. Veja que sobrou então somente o ponto alto que estava o marcador. Vou laçar o fio na agulha, vou pegar 3 vezes então, 3 laçadas aqui no último ponto para começar o ponto puff. Vou laçar o fio na agulha, vou pular o ponto que estava o marcador e o próximo ponto é exatamente o que eu fiz 3 correntes para começar a volta. Vou finalizar nesse ponto. Agora eu não vou fazer 2 correntes de espaço. Veja que nós temos 3 correntes aqui, né, no início da volta, então vou na segunda corrente e faço ponto baixíssimo. Vou na próxima corrente e faço ponto baixíssimo também. Agora eu vou começar o próximo ponto puff para esconder esses pontos aqui, olha. Vou laçar o fio na agulha, ele vai ficar um pouco mais em pé aqui nesse começo, tá? Vou buscar aqui no pé do meio ponto alto que eu fiz, olha, buscando nesse espaço, busco uma, vou laçar novamente, 2, 3. Para que a finalização fique correta, eu vou introduzir a agulha, pegando o primeiro ponto puff desse jeito, introduzindo a agulha,
Vou no mesmo ponto que eu fiz o meio ponto alto após as correntes iniciais. Vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou passar primeiro nessas laçadas do ponto puff, assim, olha, saindo assim. Não vou alongar muito, vou buscar o fio que vem do novelo e agora sim finalizo o último ponto puff. Esse último ponto ele vai ficar um pouquinho mais em pé nesse início, mas eu vou fazer 2 correntes e vou fazer ponto baixíssimo nas 2 correntes que eu tenho logo após o primeiro ponto puff. Esse ponto puff aqui fica um pouquinho mais em pé, mas na próxima volta nós vamos fazer ponto baixo e aí ele puxa um pouco mais essas alças aqui de cada um dos pontos e deixa ele mais parecido com todos os outros. Eu tenho um total de 76 pontos puff em toda a volta, mas independente da quantidade dá certo fazer a próxima etapa, então o mais importante é que na parte oval fique exatamente igual. Eu terminei assim então mais uma volta. Para começar a próxima volta, veja que eu fiz ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que eu tenho nessa alça aqui entre um ponto puff e outro. Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e é nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Na próxima corrente, pegando somente um fio, vou fazer ponto baixo. Na próxima alça, pegando 2 correntes dessa alça, olha, pegando somente um fiozinho, vou fazer um ponto baixo e na próxima corrente também, 2. Vou para o próximo espaço, para a próxima alça, pegando somente um fiozinho, faço ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo na segunda corrente também. Lembra que eu disse que nós íamos utilizar essas 2 correntes que nós fizemos aqui? Então, vou fazer ponto baixo em cada uma das 2 correntes. Por toda a volta, na parte oval não tem aumento de pontos, ou seja, é exatamente igual, é só fazer ponto baixo em cada uma das correntes por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo ponto baixo em todas as correntes. Nesse último espaço aqui, antes do último ponto puff, eu tenho as 2 correntes feito com ponto baixíssimo, né, para prender aqui, para começar o próximo ponto. Mas eu vou fazer do mesmo jeito, olha, ponto baixo na primeira e na segunda corrente. E no último espaço de 2 correntes também do mesmo jeito, vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente. E vou finalizar fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Ficou assim, finalizei mais uma volta, veja que na parte oval ficou certinho, não fica repuxando, não fica formando ondulação. Eu tenho um total de 152 pontos baixos, mas se você quiser utilizar essa base aqui para fazer tapete, por exemplo, é só fazer o cordão inicial maior e depois seguir do mesmo jeito e aí não tem problema a quantidade de pontos aqui ser diferente. Para fazer a bolsa, por exemplo, aqui agora você vai virar e começar a fazer os pontos que você vai utilizar para formar a altura da bolsa. Então, independente do modelo de bolsa que você vai fazer, esse fundo aqui dá certo. Olha, essa parte é o avesso, né? Fica na parte de dentro e agora é só subir fazendo aqui as laterais da bolsa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e marcar a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!